O nosso grupo vai falar do controle biológico na agricultura. No decorrer do nosso trabalho, nós vamos abordar exemplos em que o método de controle biológico foi utilizado com e sem o envolvimento de organismos geneticamente modificados. Nós estamos organizados da seguinte forma: introdução, controle de nematóides, cochonilhas, pulgões, mosca das frutas e a conclusão. Controle biológico é um método que tem como objetivo final controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doença, a partir do uso de seus inimigos naturais. Esses inimigos naturais podem ser tanto macro-organismos quanto micro-organismos. É importante ressaltar que os inimigos naturais não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Nós podemos classificar o controle biológico de acordo com esses inimigos naturais. Quando ele ocorre naturalmente, o controle biológico é natural. Quando ele é importado para controlar uma praga que seja exótica ou eventualmente nativa e é aplicado em pequena escala, ele é chamado de controle biológico clássico. E também temos o controle biológico aplicado. Nesse caso, esses inimigos naturais são desenvolvidos em laboratório e a aplicação é feita em larga escala. Vamos dar alguns exemplos com alguns tipos de organismos que acarretam alguma doença ou ocorrem como praga em plantações e como realizar o controle biológico. Os nematóides, na verdade, eles são um filo que engloba esses seres, esses indivíduos com corpo alongado, cilíndrico, simetria bilateral. E, na verdade, existem vários tipos de nematóides, então tem os nematóides de vida livre, nematóides marinhos, por exemplo. E quando a gente fala da agricultura, a gente está falando, na verdade, de fitonematóides ou nematóides fitopatogênicos, que são nematóides que acarretam algum tipo de doença ou algum tipo de dano a plantações. Os principais problemas que eles acarretam para a agricultura é principalmente a perda de produtividade, não só a produtividade em si, como a perda do vigor, a perda da qualidade daquele cultivo. A forma que o nematóide se instala na planta é principalmente via o sistema radicular. Então, como esse sistema é o responsável pela nutrição, absorção de água da planta, isso prejudica o seu crescimento, o seu desenvolvimento, acarretando problemas como nanismo ou a própria baixa produtividade e também coloração amarelada. Além disso, mas de forma minoritária, também há algumas espécies de nematóides que afetam a planta via o sistema foliar superior. Há uma dificuldade de identificar a ocorrência de nematóides, principalmente porque eles não são visíveis a olho nu. Agora, falando sobre o controle biológico de fato, a gente estudou um artigo do De Biasi e colaboradores em que eles pesquisaram e fizeram um experimento em campo também sobre diversas formas de controle biológico de nematóides na entre-safra de soja. E eles estudaram não somente controles biológicos de forma individual, como algumas variedades de milho, variedades de milheto, espécies de crotalária. Eles também investigaram a combinação desses modos de controle biológico. E um que nos chamou bastante atenção foi o tratamento para Pratylenchus brachyurus, que é a espécie que eles estudaram nesse artigo e é a espécie que mais acomete a cultura de soja, sobretudo no centro-oeste do Brasil. E uma das formas de controle biológico com maior sucesso no experimento deles foi com a espécie de crotalária C. spectabilis e a espécie C. ostroleuca. Essas duas plantas atuam como armadilhas, então elas permitem a entrada do nematóide em seu sistema radicular, porém elas impedem o desenvolvimento do nematóide a partir da fase juvenil. Além disso, elas apresentam alguns metabólitos secundários que atuam como nematicida contra os nematóides. Outra coisa também é que essas espécies elas possuem baixa relação CN. Então, por conta dessa baixa relação CN, a decomposição da fitomassa é favorecida e, por conta disso, isso favorece a presença de micro-organismos nematófagos naquele ambiente.
né? Ou seja, aumentando ali o combate dessa espécie de nematóide. Um outro relato interessante que esses autores fazem é sobre essa outra espécie de crotalária, que é a sejum-sei. Na literatura, a maioria dos estudos informam que essa espécie, na verdade, não é uma boa opção para reduzir a proliferação de nematóides. Porém, a maioria dos estudos, como nos experimentos é descartada a parte aérea da crotalária para analisar esses resultados, realmente não há um relato confiável sobre a atuação dessa planta, porque, na verdade, em suas partes aéreas, há uma contribuição de um efeito nematicida contra essa espécie de nematóide. Então, ainda que na maioria dos relatos em literatura seja dito que ela aumenta a população de nematóides ou não consegue impedir a proliferação desses organismos, a utilização da biomassa da parte aérea, até mesmo em fase de decomposição, é um método interessante de controle biológico. Ainda sobre os nematóides, a gente pode abordar o controle através dos OGM, utilizando como exemplo a planta do amendoim. Então, na literatura, a gente encontra registros da inoculação do amendoim cultivado com linhagens silvestres e a gente obtém plantas compostas a partir dessa combinação, onde a parte aérea vai ser não transgênica e as suas raízes são substituídas por transgênicas através da superexpressão dos genes candidatos. O que são esses genes candidatos? Eles estão listados aqui. Então, toda a metodologia para esse processo de transgenia está descrito aqui no artigo. Tá bom? E o processo envolve, então, uma colônia de bactérias envolvendo um vetor binário vazio e outros vetores contendo genes candidatos listados aqui. E essa configuração de planta composta, quando exposta ao nematóide, ela surtiu um efeito de redução significativa do número de galhas e massas de ovos, representando um sucesso, então, para o manejo de pragas da espécie. Eu sou a Tamara e eu vou falar agora sobre as cochonilhas. As cochonilhas são pequenos insetos originários do México que variam de 3 a 5 milímetros, pertencentes à ordem Hemiptera. Existem cerca de 2.000 espécies de cochonilhas e no Brasil nós temos pelo menos 350. São conhecidas por atacarem plantações, causando muitas perdas agrícolas e em aglomerações. São herbívoros e atacam a seiva elaborada das plantas, retirando nutrientes e alimentando-se dos fluidos vegetais que são ricos em açúcar. Essa ingestão tem como consequência expelir uma secreção doce chamada fumagina. A gente pode comparar com as fezes, que facilita o ataque de fungos, diminui a capacidade fotossintética, atrai formigas doceiras, provocando manchas, definhamento e até morte das mesmas. As cochonilhas atacam folhas, frutos, troncos e raízes. Podem ser divididas em 2 tipos, as que possuem carapaça e as que não possuem. Essa característica influencia ao pensarmos sobre o controle de pragas com químicos, pois podem dificultar o contato do agente. Falando agora sobre o controle de cochonilhas, vamos relembrar que aqui no Brasil nós temos 350 espécies diferentes, e algumas medidas são voltadas e testadas em determinadas espécies. A gente pode citar o uso de predadores e fungos entomopatogênicos. Os principais predadores da cochonilha são as larvas de mosca, que podem predar ovos, e as joaninhas, capazes de predar ninfas e adultos. Essas podem comer de 3 a 5 mil cochonilhas de vários estágios em toda a sua vida e são utilizadas como se fosse um biopesticida, reduzindo rapidamente a população da cochonilha em um período de 6 a 8 semanas. Vamos falar sobre o caso da cochonilha de Roseta no estado de Rondônia. Os pesquisadores da Embrapa de Rondônia realizaram estudos comprovando a eficácia das joaninhas Cryptolaemus montrosieri, pois estas estavam causando destruição em massa das plantações de café. A praga se instalava no centro das rosetas, sugando os grãos e fazendo com que eles caíssem. Nos primeiros estágios de vida, a joaninha é bem branca e parecida com a cochonilha. Depois ganha características próprias como asas e muita agilidade. E é nesse estágio em que o inseto se alimenta de outro, ocorrendo o controle biológico da praga. O uso de fungos também é um agente do controle biológico. Seu ciclo ocorre quando o fungo invade o inseto, penetrando sua cutícula ou pele
e uma vez dentro deles, eles se multiplicam rapidamente. A morte é causada por destruição e ocasionalmente por toxinas produzidas pelo fungo. Podemos identificar como fungos inimigos da praga o fungo branco, o fungo vermelho e o mofo vermelho. São produzidos e vendidos comercialmente por empresas do ramo para o controle das cochonilhas. Para maximizar os resultados, os vendedores recomendam que se utilizem associados a um defensivo contra as cochonilhas, que não prejudique esse fungo. A Alice vai falar agora sobre os pulgões. O que são os pulgões? Eles são pertencentes à superfamília Aphidoidea e dentro dessa família mais comum Aphididae, que conta com aproximadamente 4.000 espécies. Daí eles serem conhecidos como afídeos. Quais os problemas que os pulgões podem acarretar na agricultura? Eles podem atingir culturas cerealíferas de milho, trigo, algodão, hortaliças, entre outros cultivos. Assim como as cochonilhas, os pulgões sugam a seiva da planta e secretam uma substância açucarada que pode desenvolver o fungo da fumagina, que dificulta a fotossíntese. A diferença é que os pulgões atacam os brotos novos e as folhas novas, que são as partes moles da planta, e também eles podem ser monófagos quando se alimentam de somente uma família botânica ou polífagos quando se alimentam de diversas famílias botânicas. O controle biológico dos pulgões pode ser feito através da inserção de predadores naturais na propriedade, como as vespas e as joaninhas, que foi o que a Embrapa Trigo fez em 1978. Nos anos 70, as lavouras de trigo do Brasil no sul e centro-oeste eram muito acometidas pelos pulgões, chegando a ter perdas de, em média, 88%. Então, em 1978, a Embrapa Trigo lançou um projeto de controle biológico em que ela importou 14 espécies de himenópteros parasitoides, que são vespas, que elas pertencem à ordem Hymenoptera, e 2 espécies de joaninhas. A meta inicial com esse projeto era que houvesse uma melhora de 15% no controle dos pulgões, mas essa meta foi ultrapassada com folga. Só fazendo a comparação, em 1977, antes da implantação desse projeto, 99% das lavouras de trigo eram dependentes de inseticidas químicos para controle dos pulgões. E em 1981, depois que esse projeto já estava implantado, esse número caiu para apenas 5%. Como as vespas dão conta dos pulgões, Elas colocam seus ovos dentro dos corpos dos pulgões. Esses ovos eclodem em larvas e essas larvas crescem dentro dos corpos, passando para a fase de pupa, quando elas transformam os pulgões em múmia. Em múmias, É assim que é descrito ainda. É até meio engraçado. E essa imagem é uma joaninha, que é um outro predador natural dos pulgões. E essa é a infestação de pulgões que ela veio naturalmente controlar, Como que as joaninhas consomem os pulgões? Elas se alimentam deles. Uma joaninha adulta consegue comer até 200 pulgões por dia. E as joaninhas, elas podem se alimentar de pulgões tanto quando elas são larvas, quanto na sua fase adulta. Elas só não se alimentam de pulgões na fase de pupa, porque quando elas estão numa espécie de casulo, então elas simplesmente não se alimentam de nada. Além de poderem ser implantadas em projetos de larga escala, como o que a Embrapa fez nos anos 70 para controle dos pulgões do trigo, as joaninhas também podem ser aplicadas em pequenos projetos de hortas e até mesmo em locais em que se deseja obter apelo estético de paisagismo em ambientes urbanos ou de turismo, porque acho que a maioria das pessoas considera que joaninhas são bonitas e atrativas visualmente. Porém, elas são muito sensíveis a pesticidas, então, se o objetivo de uma propriedade é conseguir o controle biológico dos pulgões através dessas joaninhas, ou que elas simplesmente estejam presentes pelo apelo estético, é importante que não se usem pesticidas, porque elas são bastante sensíveis a eles. Então, como eu tinha falado alguns slides atrás, os pulgões também podem transmitir viroses às plantas. E para lidar com isso, já estão sendo desenvolvidas plantas geneticamente modificadas para serem tolerantes ou resistentes às viroses. Um exemplo disso são as cultivares Delta Opal, Rhodotec 402, 404 e Epamig precoce 1, que são resistentes ao vírus do mosaico das nervuras de Ribeirão Preto, que é transmitido pelo pulgão Apis gossypii, ele é o vetor, e essas plantas têm resistência a essa virose.
de forma que a produtividade da lavoura se torna maior do que se fossem usadas cultivares não resistentes, não geneticamente modificados. Oi, eu sou Augusto e vou fazer uma breve apresentação sobre as moscas das frutas e, posteriormente, apresentar algumas medidas de controle biológico. O que são as moscas das frutas e por que elas geram essa apreensão por parte dos produtores agrícolas? Bom, elas são insetos que pertencem à família Tephrididae, cujas fêmeas fazem a deposição dos ovos em frutas. As larvas provenientes desses ovos acabam se alimentando dessas frutas, gerando perda de produtividade, prejuízos na colheita e comercialização. Por isso, é importante o controle dessa praga. O primeiro modo de controle biológico que eu vou apresentar é com o uso de fungos entomopatogênicos. Eles infectam artrópodes através da cutícula, que acaba sendo degradada, permitindo a penetração desses fungos que acabam se multiplicando internamente, prejudicando as funções vitais do hospedeiro. Por fim, o fungo acaba se manifestando na parte externa do corpo do inseto morto, podendo ser disseminado por chuva, vento ou outros insetos, repetindo o ciclo. Outro método de controle biológico é com o uso de parasitoides, como Hymenoptera braconidae, uma espécie de vespa que deposita seus ovos dentro das larvas da mosca, e quando essas larvas chegam à fase de pupa, os ovos da braconídea eclodem, causando a mortandade da futura mosca. O principal uso de organismos geneticamente modificados no controle dessa praga se dá através da técnica do inseto estéril. Nela, são criados machos inférteis com o uso de radiação e, quando liberados em grandes quantidades na área de infestação, competem com os machos selvagens e, ao acasalarem com as fêmeas, não irão produzir uma descendência, o que reduz drasticamente a população de insetos. É importante atentarmos ao fato de que a aplicação desses tipos de controle em uma área restrita pode ser ineficaz, pois a simples presença da praga em cultivos vizinhos pode gerar a reinfestação do pomar. Por isso, é necessário que essas medidas sejam tomadas em conjunto com outros produtores e por longos períodos. Agora a Liz ela vai apresentar a conclusão do nosso trabalho. Bom, pessoal, para concluir o nosso trabalho, eu queria trazer alguns questionamentos que podem ter surgido ao longo da apresentação. Então, a gente viu que existem muitas formas de controle biológico, mas a pergunta que fica é: qual vai ser a melhor delas? E bem, para responder essa pergunta, a única resposta é que depende. Depende do recurso do produtor, da cultura de aplicação, do patógeno, mas o grande ponto é: não existe fórmula certa. Então, por exemplo, a gente pode atribuir a um grande produtor que ele necessariamente vai utilizar os agrotóxicos, enfim, controle químico, para o manejo de pragas na sua plantação. Que nem sempre vai ser verdade, né? Nem sempre esse controle químico vai dar o resultado esperado. Então, por exemplo, existe uma demanda de grandes produtores pelo controle biológico ou genético, que vão ser mais interessantes para eles nesses casos. E aí, para mostrar como esses dois tipos de controle são importantes, eu trouxe aqui duas biofábricas, né? Então, introduzindo o conceito de biofábricas, são fábricas que literalmente, empresas, né, que fabricam insumos para o produtor para ele poder aplicar como ferramenta de controle na sua produção. Então, como exemplo, a Bioenergia do Brasil, ela tem um serviço de produção da Vespa cortésia, que seria uma vespa de combate, um predador, né, de combate à broca de cana nos canaviais. Enquanto ao lado, a Biofábrica da Bahia, ela é um instituto mais focado no melhoramento genético de plantas, então, como o cacau, por exemplo. Todas as formas de controle elas serão válidas. A única ressalva é que precisam ser planejadas para o atingimento da meta. Então, nem sempre vai ser uma garantia de que você vai aplicar um controle e ele vai ter o sucesso imediato. Então, o diagnóstico do patógeno, da cultura, dos fatores bióticos e abióticos do meio são pontos de atenção para a garantia de um sucesso sustentável desse controle.
Assim a gente encerra a nossa apresentação. Esperamos ter contribuído para o conhecimento de vocês. E obrigado, pessoal!